Olá para você que está ouvindo a Rádio Universitária, programa Bandejão, na 104.7 FM, ou para você que acessa a universitariafm.ufes.br. Está começando o Rodízio 50, um quadro especial em celebração aos 50 anos do curso de jornalismo da UFES. Hoje, eu, Rebeca, estou aqui junto com a Isabela, vamos apresentar o quadro. Oi, Rebeca, estou muito animada e ansiosa para ser entrevistada de hoje, porque hoje no Rodízio 50 a gente tem a Aurea Aguiar, empresária, escritora e jornalista. Aurea, você é formada na UFES também, é um prazer te receber aqui e queremos muito conversar com você. Obrigada, Isabela, obrigada, Rebeca, é um prazer estar aqui, uma honra para mim voltar à UFES como entrevistada. Eu que já fiz tantas entrevistas como vocês, volto aqui como entrevistada hoje. Muito obrigada. Que legal. E, como já foi dito antes, esse quadro é para celebrar os 50 anos do curso do jornalismo e nada mais justo do que a gente começar perguntando da sua época na UFES, como foi que você escolheu o curso de jornalismo? Como foi estudar na UFES? Eu vou te dar um dado que vai mostrar a relevância de estudar na UFES. Hoje, eu tenho um grupo de estudantes da UFES, que se formaram em jornalismo também, que é o grupo mais ativo do meu WhatsApp. Então, a UFES marcou muito a minha vida, como marcou a vida desses jornalistas. Nós fomos uma turma pós-ditadura e a verdade é que a gente aprendeu a liberdade aqui, nesses corredores da UFES. Que legal. E como que era a formação, como que eram os professores e o contexto também, né? De ser uma turma pós-ditadura. Conta um pouco pra gente. Bom, a gente treinou um pouco essa coisa de podia tudo, né? Porque, na verdade, nunca pode tudo. Mas foi um período, no final da década de 80, foi um período muito rico, de muito aprendizado. Os professores eram professores incríveis, porque nós tínhamos... Eu sempre falo assim, eu sou de humanas. Eu nasci para fazer alguma coisa de humanas. Eu entrei na UFES muito cedo, com 17 anos, e o mundo vai se abrindo quando você tem professores que são muito imbuídos do sentido de ensinar, né? Então, os professores no básico, que eram os professores de filosofia, de antropologia, aquilo tudo era como se o mundo tivesse se descortinando para mim, que, muito nova, não entendia ainda o tamanho que é o ser humano, né? E a comunicação me deu essa possibilidade. Depois eu escolhi pelo jornalismo, e aí eu sei que muitos entrevistados já falaram sobre os perrengues que se passam com a falta de laboratório e tudo mais, e olhando lá para trás, eu vejo que isso foi muito bom. É muito bom você aprender como é feito, e por mais que a gente tivesse laboratórios mais limitados, eu acho que isso estimulou muito a criatividade também, né? Você fazer diagramação com régua e não no computador, isso te dá uma noção de espaço muito grande, te dá um poder de síntese também, porque você não tem tudo à sua disposição, então você tem que ser mais preciso naquilo que você está fazendo. Né? Te faz sentir parte do processo também, né? Daquilo que você está construindo. Muito legal. E durante esse tempo que você esteve na UFES, o que mais te marcou? Quais são suas lembranças mais marcantes? Lembranças ruins, lembranças boas? O que mais me marcou é uma coisa que deve ser deve ser referência de alguma forma aqui na UFES, no curso de jornalismo até hoje, porque
nós éramos muito animados assim na turma, então alguns professores, eu não vou lembrar agora qual foi o professor, talvez seja Beto Belli, se não for ele que me perdoe, mas que chamava a turma de balão mágico. Não sei se vocês sabem disso. Vocês sabem dessas histórias do balão mágico? Sim. Então, nós tivemos histórias incríveis do balão mágico, quase todas as que vocês ouviram é verdadeira. Você pode dar um exemplo? Olha, tem exemplos que são muito complicados, mas nós éramos, digamos, uma turma do barulho. Ah, entendi. E entendendo um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, depois de formada, quais foram os desafios que você enfrentou durante a sua carreira? Eu tive muita sorte, muita sorte. Com 18 anos, eu fui visitar uma rádio, que era a Rádio Tropical, e eu tinha amigos lá, e aí eu já fui contratada nessa visita, porque eu fiz pergunta. Eu acho que quem pergunta, quem tem muita curiosidade, desperta muita atenção de gestores. E eu não entendia por que rádio, com aquela bênção que é uma coisa instantânea, você tratava o jornalismo, né, naquela época se tratava o jornalismo de rádio como o que a gente apelidava de Gillette Press. Pegava um jornal, recortava o jornal, eram notícias frias e tudo mais. E aí eu falei, por que trata o jornalismo de rádio desse jeito, sendo que tem uma coisa mais relevante, que é a instantaneidade? E aí eu acho que aquilo fez sentido para o gestor da rádio. Eles me contrataram logo. Eu falei, não quero. Naquela época eu pensava, a gente tinha muito preconceito contra a mídia eletrônica ainda. Era muito mais, vou fazer jornalismo para ser jornalista de jornal, quero escrever. Não, porque rádio é uma coisa de não jornalista, televisão também, qualquer um faz. Então tinha ainda... todo mundo queria ser jornalista e intelectual ao mesmo tempo. Era um defeito assim, de fabricação da época. E aí, rádio, para mim, foi super importante, porque eu entrei nessa rádio sendo estagiária, fiz um trabalho lá que eu acredito que tenha sido diferenciado, porque nós começamos a colocar jornalismo ao vivo, colocamos carros de jornalismo na rua, então era um jornalismo feito por pessoas, né? Não era mais aquele jornalismo que parecia feito por robô, o que hoje poderia ser um pouco como o jornalismo de inteligência artificial. Então, quando começou a ter resultado, era uma rádio FM e começou a dar flashes ao vivo, deu uma certa mexida no mercado. Aí, antes de terminar minha faculdade na UFES, eu fui chamada pela Gazeta. A UFES teve que dar uma declaração de que, claro que naquela época a gente vivia muito com greves, então o curso se estendeu um pouco e teve que dar uma declaração para eu ser contratada na Gazeta, que só contratava jornalista formado. E aí, na Gazeta, eu entrei em rádios, fiz um teste no jornal e passei no teste, minha matéria foi capa do jornal, mas eu já tinha sido picada por aquela coisa da instantaneidade do rádio, dessa possibilidade do rádio falar para todo mundo, do rádio ir, né, mais longe em termos territoriais. Eu era muito, e ainda sou muito apaixonada pelo rádio. Então, nessa época, a Gazeta tinha 2 rádios, eu fiquei lá durante
14 anos, fui diretora, entrei em 2 funções, como radialista e como jornalista, uma fazendo produção, promoção, e a outra já como coordenadora de jornalismo. Eu brinco que eu já entrei como chefe, eu tive que aprender tudo na marra, assim. Fui diretora da empresa, né? Eu acho que uma das poucas diretoras mulheres, até hoje a empresa tem poucas, um ambiente competitivo, obviamente, né? Nós tínhamos 2 rádios, quando eu saí, nós tínhamos 6 rádios, e eu também fui diretora do Gazeta Online. Gazeta Online começando, então toda essa história de mudar, né, do offline para o online, eu vi esse parto, porque foi um parto, você aprender a fazer isso. Só que, para quem, acho que esse é o grande diferencial. Para quem está acostumado a fazer rádio, fazer internet não era difícil, porque você já está acostumado a fazer coisas rápidas, você tem que ter muito poder de síntese, você tem que ter chamadas interessantes. Então, isso era meio que natural para mim. E meio nesse âmbito, sobre a sua evolução na carreira, em 2023, em setembro, você lançou o seu primeiro livro, né? Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. E eu queria saber sobre essa transição, o que te motivou a escrever o livro, como foi esse processo? O livro foi escrito em plena pandemia, né? Eu estava muito esgotada já, 3 filhos e uma empresa que fazia muita coisa. E eu falei, vou dar uma reduzida em tudo e eu quero muito escrever. Eu queria muito escrever. Então, antes da pandemia, eu fiz uma transição. Eu já tinha feito uma transição de carreira lá atrás, né? E transições são momentos muito relevantes na vida da gente. A gente tem que estar sempre preparado para elas. Eu fiz essa transição de ser executiva para ser empreendedora. Isso não é fácil na vida de ninguém. Aí, depois, resolvi ser bebê numa carreira de escritora, que também não é fácil. Toda vez que você está entrando, né, vocês estão daqui a pouco entrando no mercado. O mercado ele é duro, é difícil. Toda a indústria, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, né? Então, você, quando faz uma transição, você tem que estar preparada para fazer um novo aprendizado, uma nova curva de aprendizado. E o Cuide veio para isso, para mim. Primeiro que é uma escrita muito... É uma prosa poética, é uma escrita muito confessional, tudo aconteceu muito rapidamente. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, assim, eu encontro pessoas que são muito incríveis na minha vida, me ajudam, me trazem oportunidades que eu nem sei como essas coisas acontecem, para falar a verdade, mas na época da pandemia eu estava muito preocupada, primeiro com a forma, né? A gente viveu um momento muito especial da humanidade e até hoje eu acho que nós sofremos muito a falta de conversa franca sobre isso. Então, teve um momento da pandemia que eu falei, eu vendo todas essas perdas, eu quero
poder falar como é que eu estou passando por elas, coisas que me inspiram. E foi nisso mesmo, foi essa história de cuidados achados, foi porque eu estava buscando isso. Eu estava, na época, precisando buscar isso. Foram muitas as perdas que eu tive na pandemia. E o livro, ele trouxe para mim esse ponto de cura. E é muito interessante ouvir toda essa experiência profissional, porque assim como a comunicação que se reinventa, e é reinventada também várias vezes, você teve que se reinventar, né? E acho que lidar com essa perda, com esse luto, para se jogar em um novo projeto, também é muito complicado, também é muito desafiador. Eu queria saber se você tem algum conselho para os futuros jornalistas, para a gente também, que está entrando no mercado. O que você teria como conselho? Não sei se é conselho, sabe? Eu tenho muita esperança na comunicação. Eu digo que eu sou uma jornalista para sempre, assim. Eu estou escritora, mas tudo aquilo que me move é relacionado à comunicação. Todos os meus projetos são relacionados à comunicação. Eu acredito que a comunicação tem um poder incrível de virar as coisas, de fazer com que o mundo fique melhor. Então, não sei se isso é conselho, mas assim, uma coisa que eu acredito é na relevância das matérias. E eu acredito que a relevância, ela se dá da forma, do olhar do jornalista para aquilo. Então, nós hoje estamos vendo um excesso de matérias negativas e sabemos como que isso impacta a população, e eu acredito muito num jornalismo que mude isso. Então, talvez se eu pudesse hoje deixar alguma coisa para jornalistas iniciantes, para quem está entrando no mercado, é isso. É olhar qual forma de colocar a notícia boa com a mesma relevância, com uma equiparação, pelo menos. E finalizando a nossa entrevista, né, nós temos uma última pergunta, que é, para você, qual é a importância da gente estar celebrando 50 anos do curso de jornalismo? Eu acho isso o máximo, acho uma honra para o Espírito Santo ter uma universidade como a UFES, que é referência, que tem no curso de jornalismo grandes jornalistas saíram daqui. Para mim é uma honra ser convidada e vocês estão de parabéns. Eu quero dar um beijo especial no pessoal da rádio, né, que é a minha turma, digamos assim. E parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou fazer a nossa publicidade. O merchan está aqui. Leiam, cuide dos seus achados e esqueça seus perdidos. Maravilhoso. Obrigada. Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer a sua presença, Aureia. Foi um papo muito enriquecedor. Que se a gente pudesse, ficaria aqui por muito mais tempo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns. E queríamos agradecer também à professora Maria Lúcia, que ajudou a nós a produzir esse programa, esse quadro. Também aos responsáveis pelo bandejão, do Lívia Souza e Pedro Marra. E também a quem ajudou a toda essa produção. Muito obrigada e sigam os bandejões na rádio.